Olá, eu estou falando na tarde do dia 7 de fevereiro de 2026. Estou falando do Rio de Janeiro, a mesma cidade onde eu estava 3 horas atrás, numa tarde que era nublada, depois virou de sol, depois chuva torrencial e alerta da Defesa Civil. E estou gravando um segundo episódio dessa série. Nesse momento eu quero falar sobre as narrativas de origem, de como a gente fala da gente mesmo a partir do passado. Todos nós temos histórias pessoais, familiares e envolvendo nações, grupos, ideias que remetem a algum tipo de desenvolvimento histórico que faz a gente ser como a gente é hoje. Isso é uma parte importante de como a gente imagina nós mesmos e imagina o mundo. Então, esse é um assunto importante de se pensar. Antes de falar disso, a gente precisa alinhar pelo menos dois pressupostos aqui, que talvez não sejam óbvios para todo mundo, mas são importantes. O primeiro deles é o seguinte: no mundo das infinitas aparências e das formas que mudam constantemente, todo conhecimento é um recorte. Tudo que a gente falar é sempre um pedacinho das coisas que são, porque as coisas que são, pela sua própria natureza, não cabem nas palavras e nos conceitos. De uma forma geral, os humanos sempre souberam disso. Isso foi expresso em épocas e culturas diferentes de várias maneiras. Uma formulação, por exemplo, que eu gosto é a de um filósofo medieval, Nicolau de Cusa, que descrevia mais ou menos de uma forma geométrica. A ideia é que a compreensão humana é sempre uma régua finita que tenta medir o infinito, que é a mente de Deus, ou seja, o infinito que é a base da existência, a gente poderia dizer. Eu gosto dessa citação por vários motivos, mas um deles é que a gente precisa parar de demonizar a Idade Média. Ou do ponto de vista das próprias narrativas, a gente poderia dizer que toda história ela é um pouco de lembrança e um pouco de esquecimento. Sem esquecimento não tem história, sem lembrança também não tem história, mas é impossível lembrar de tudo e uma história que tenta incluir tudo, ela acaba sendo esmagada pelo peso de si mesmo, como um mapa perfeito esmaga o próprio território que ele representa. Enfim, como eu disse, isso é uma coisa que os humanos em geral sabem, mas o fato de que na nossa cultura se tornou comum não saber disso, se tornou comum acreditar que as histórias são as coisas mesmo, que elas são verdadeiramente objetivas, é uma inflamação específica da nossa cultura e é um tipo de infantilização do pensamento que justamente é um problema que a gente está tentando se livrar. Então, esse é o primeiro ponto. Nenhuma história é verdadeiramente verdadeira. Todas as histórias são histórias. Um segundo ponto é que, parecido com esse, que era uma coisa que me fascinava quando eu era estudante, mas é reconhecer que todo conhecimento, na verdade, é uma relação entre o conhecedor e o que é conhecido. De novo, falando em termos das histórias, quando a gente conta uma história sobre o passado, em geral, isso diz um pouco sobre o passado, mas diz muito sobre quem está contando a história. Também as histórias que a gente conta sobre o futuro têm esse mesmo problema. Na verdade, o passado e o futuro são sempre tempos dobrados sobre o presente. Eles nunca são o passado mesmo ou o futuro mesmo, se é que isso existiria. Porque sempre somos nós olhando para essa complexidade infinita do tempo e a partir das poucas pistas que a gente acessa, escolhendo conectar as pistas que nós achamos importantes. Então, a história é sempre essa relação. E isso não é só um princípio intelectual, mas isso é um exercício importante para a vida. Eu recomendaria como exercício, algo para se fazer todos os dias, é você tentar, sempre que você contar uma outra história, imaginar uma história sobre o passado ou sobre o futuro, tentar reconhecer nessa história onde que está nessa história os seus próprios pressupostos, as suas próprias preocupações, as suas urgências, as suas preferências estéticas, como essas coisas moldam a história. E isso vai ajudar a tirar o peso das histórias que você escolheu contar e não ficar iludido achando que a história que você criou de repente é a própria realidade
te esmagando. Afinal, reconhecer que as coisas estão relacionadas conosco e não são coisas que existem independentemente é um dispositivo de liberdade, sobretudo. Ah, mas então, dados esses dois pressupostos, a gente falar de nós mesmos em termos de histórias, contar as histórias de como a gente veio a ser, é uma escolha específica que tem a ver com alguns hábitos de pensamento da nossa cultura. Alguns hábitos são um pouco problemáticos. Por exemplo, um primeiro hábito que é um pouco problemático é que as nossas histórias elas são um pouco totalizantes. Porque a nossa ciência é totalizante. E nisso a ciência moderna é muito parecida com o próprio cristianismo moderno. Que se colocam nessa oposição entre verdade e mentira. Como se o programa principal fosse entender o que é a verdade e separar de todas as outras coisas que são as mentiras. Isso mesmo, esse hábito, a gente poderia culpar o cristianismo, mas talvez fosse injusto. A gente podia pensar na oposição entre bem e mal do cristianismo, mas o cristianismo no início não era assim. O cristianismo, como religião imperial do Império Romano, talvez tenha se tornado assim. Então talvez a gente pudesse culpar os romanos ou os gregos. A gente pode pensar nos gregos em termos desse programa mesmo, do programa socrático, de desmantelar as mentiras para, enfim, revelar a verdade. E aí verdade e mentira sempre aparecem como coisas que se opõem. Mas isso também não é verdade, porque isso não era o que o Sócrates estava querendo, provavelmente. Isso é a nossa leitura, esse é o nosso Sócrates, esse é o nosso cristianismo, essa é a nossa maneira que a gente lê o passado. Então, só de tentar descrever isso, a gente já tem dois exemplos do tipo de narrativa de origem que faz a gente pensar de um certo jeito. Mas, seja como for, esse hábito de entender as coisas desse jeito, separando mentira e verdade, tem a ver um pouco com essa visão da modernidade europeia, que é de onde vem muito dessas maneiras de pensar. A gente pode pensar na empolgação iluminista, por exemplo, de tentar. Teve momentos na história do pensamento europeu, no século XVII, XVIII, em que havia uma ânsia por tentar mapear o mundo inteiro e entender qual é o lugar correto de cada coisa no mundo, como se fosse possível mesmo fazer um mapa perfeito que revela as relações verdadeiras entre as coisas. Cada coisa tem o seu lugar, o universo é como um relógio, cada coisa é uma peça nessa engrenagem e o objetivo do conhecimento é revelar qual é o lugar verdadeiro dessa peça. Não é à toa que essa foi a época em que surgiram as enciclopédias, que eram esses livros que tentavam é, dar conta de todo o conhecimento humano, cada um na sua relação correta com as outras coisas. Uma coisa que os historiadores entendem é que esse tipo de visão começou a ser descredibilizada no século XIX, quando aconteceu alguma coisa que alguns pensadores vão chamar da explosão da noção de perspectiva, onde os europeus de repente lembraram que esse lugar correto, essa perspectiva correta onde a gente vê a verdade, na verdade não existe, porque muitas pessoas, muitos povos podem ter várias perspectivas diferentes e, na verdade, existem infinitas perspectivas, então como que a gente vai escolher qual é a perspectiva correta? Isso é um problema. A maneira dos europeus de tentarem acomodar isso foi aquilo que alguns historiadores chamam no século XIX dessa virada historicista. Então, na verdade, como as referências elas mudam com o tempo, a gente não pode estabelecer um mapa estático, mas a gente pode contar uma história. Então, a história vai mapeando essas mudanças que foram acontecendo e aí permitem que a gente, enfim, entenda as coisas. Ou seja, uma objetividade que se estendeu no tempo. Isso foi muito importante no século XIX e tem consequências até hoje. Não é à toa que essa é a época que surgiu a noção de evolução das espécies,
Ou seja, a gente não consegue explicar os seres biológicos como seres estáticos no tempo, mas a gente consegue explicar eles como ah, evolução, como um processo de transformação. Da mesma maneira, os nacionalismos, que também foi uma coisa, uma invenção do século XIX, também vem disso. Então, a nossa nação, a nação da França, a nação da Alemanha, elas são explicadas pela sua história. E aí, enfim, claro que tem vários níveis de idealização desse passado. E aí essa história, mas isso ainda é um problema, porque as histórias ainda assim, ainda que seja mais interessante contar as coisas em termos de história e não como um mapa fixo, ainda assim existem muitas histórias possíveis. Eu espero que eu não esteja sendo muito abstrato, mas acho que é importante a gente reconhecer esse tipo de coisa. Essa empolgação iluminista, em particular, ela tem a ver também com uma noção de história como progresso. Especialmente o nacionalismo, ele bebe disso. E isso está vivo na política até hoje, então isso é um tema atual. De alguma forma, existe um passado mítico onde se formaram as sementes da glória do que somos hoje. A gente ainda trata a história da ciência moderna como isso, a história da democracia como isso, a história. hum, é, a- a- Várias histórias a gente trata dessa maneira. Isso vem de uma noção de história como progresso que foi disputada, na verdade. Existia um momento no século XVII, XVIII, na história do pensamento europeu em francês é conhecida como la querelle du ancien et du moderne, a disputa dos antigos e dos modernos, que tem a ver um pouco com essa disputa de base, porque existia uma outra tendência no pensamento europeu, que era essa tendência de a nossa época gloriosa era o Império Romano, de lá ou a época de Jesus. De lá para cá é só ladeira abaixo. E a gente está aqui num tempo de degenerescência, num tempo de decadência, em que a gente só tem resquícios da luz do passado. A gente ainda tem muita gente que sente a história dessa maneira, né? É, por outro lado, a, o- a, a ideia que estava disputando isso era uma ideia de progresso, uma ideia que a seta não é para baixo, mas para cima. É assim, no passado as pessoas eram ignorantes, elas não viam as coisas com clareza e de repente as coisas começaram a melhorar e agora a gente está no melhor momento da história da humanidade. As narrativas, de novo, a narrativa sobre a ciência é um pouco assim. As pessoas eram obscuras, elas não entendiam as coisas direito, elas explicavam as coisas com mito, de um jeito meio burro. Aí, de repente, hoje a gente consegue estabelecer conhecimento confiável de verdade. Ou então, a história, a história a história política, a gente também olha assim como se fossem pessoas bárbaras que tinham formas de organização sociais muito simples. E aí, de repente, a gente conseguiu superar isso porque teve alguns momentos especiais, por exemplo, o milagre grego, os gregos de repente inventaram a democracia, tudo mais. Ah, sobre a parte da democracia, tem uma citação muito boa do David Graeber, que é um anarquista famoso dos Estados Unidos, e um autor muito interessante, eu recomendo tudo que ele escreveu, é, dizendo assim, será que em toda a história da humanidade antes os gregos, em nenhum lugar, em nenhum momento, os humanos tiveram a ideia de se organizar de um jeito que todo mundo que estivesse ali decidindo alguma coisa tivesse voz igual? É, então, o problema desse tipo de narrativa, assim, são formas um pouco simples e, portanto, atraentes de descrever as coisas, mas elas fazem a gente perder pontos importantes das histórias. Ahn, é difícil quando a gente conta as histórias dessa maneira, muita coisa fica perdida no meio do caminho, e isso era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu acho que tem vários pontos aqui
para se contrapor tanto à ideia da história como decadência, que é uma seta para baixo, quanto a ideia da história como progresso, como se as coisas estivessem melhorando. Um pouco a história da tecnologia se coloca dessa maneira. As pessoas tinham só instrumentos de pedra e, de repente, tudo que a gente consegue hoje é porque a gente conseguiu desenvolver a tecnologia como se a história tivesse uma seta. Mas como não tem história no sentido objetivo, não faz sentido que a história seja nem crescente nem decrescente, porque não tem uma história. Se a gente relembra os pressupostos de início, tem muitas histórias. Cada época as pessoas vão contar a história de uma maneira que seja mais coerente com aquilo que eles querem destacar. Olhar para a história de uma maneira nos dá a ideia de decadência. Olhar de outra maneira nos dá a ideia de progresso. E tem outras maneiras. Tem maneiras de olhar para a história que nos dá a própria ideia de repetição, por exemplo. Existe essa ideia de que, para muitos povos, eles vão enfatizar muito mais o aspecto cíclico da, da passagem do tempo e o aspecto cíclico sustentado por rituais. Então a gente faz certos rituais repetitivos para sustentar um movimento cíclico que é o movimento circular da própria história. Também é uma coisa que a gente tem que tomar com cuidado, porque também se a gente cai no extremo de dizer será que então os povos que não são os europeus veem o tempo de um jeito cíclico e os europeus veem o tempo de um jeito linear? Também não é verdade isso, também é uma simplificação. Mas o aspecto cíclico existe também. Ou seja, existem muitas maneiras da gente pensar o tempo. Agora, uma coisa que é fundamental é entender esse aspecto dos recortes. Um recorte muito importante é o próprio recorte do tempo. Uma narrativa que eu acho importante para contrapor a tudo isso é o fato de que tudo que a gente conta sobre as histórias, todas as histórias que a gente conta, as histórias humanas, se refere basicamente aos últimos 20 mil anos. Depois que o Saara deixou de ser uma floresta pela última vez, o Saara ele passa de floresta a deserto com uma certa repetitividade, que tem a ver com alguns ciclos astronômicos específicos. A última vez que o Saara voltou a ser um deserto foi quando começou o primeiro Império Egípcio. O Nilo passou a ser o único lugar naquela região que era habitável continuamente. Então, isso é algo de 10, 15, 20 mil anos atrás. As nossas histórias não vão além disso. Só que, por outro lado, os seres humanos existem no planeta, os seres humanos biologicamente como nós, existem há pelo menos 300 mil anos nesse planeta. O que isso significa? Seres humanos fisiologicamente iguais a nós e provavelmente com a mente como a nossa. Tão inteligentes, tão curiosos, tão capazes de se organizar, de pensar em soluções criativas para os seus problemas, de se interessar por entender o mundo. Não é possível pensar que nos primeiros 290 desses 300 mil anos, todos os seres humanos estavam mais ou menos fazendo a mesma coisa, isso que a gente chama de pré-história, e de repente nos últimos 10 mil anos eles resolveram ficar criativos? Ou seja, não dá, se a gente lembra desse ponto, não dá pra gente ficar acreditando que as histórias que a gente conta sobre a história da humanidade são realmente a história da humanidade, ou mais ainda a história dos hominídeos. Isso se a gente, esse tempo aumenta ainda muito se a gente incluir as outras espécies do gênero Homo, né? Por exemplo, os neandertais, os denisovanos, que eram espécies próximas de nós e que tiveram bastante cruzamento genético conosco, então a gente tem genes neandertais, denisovanos e provavelmente de outras espécies de hominídeos que não eram propriamente o que a gente chama de Homo sapiens. Ou seja, se a gente for mais para trás, e aí incluir o Homo erectus e incluir outras espécies, a gente pode voltar milhões de anos. E não é possível que a nossa história dos últimos 10 mil anos seja algum tipo de referência universal. Ou seja, tudo isso serve para jogar na nossa cara o quanto as nossas histórias são realmente um pequeno recorte e que a gente não devia acreditar tanto no que a gente diz. É, Mas tem outros níveis de simplificação que a gente faz. É, eu, essa conversa vai ficar um pouco mais longa, mas então eu vou quebrar essa conversa em duas partes. Então, na próxima pílula, eu vou
contar um pouco da história de como a gente destaca personagens históricos específicos e, mais especialmente, eu queria falar sobre os personagens invisíveis da história. Não os que sempre foram invisíveis, mas os que foram completamente centrais e hoje a gente não lembra que eles existem. E a partir disso, eu quero concluir essa reflexão falando um pouco sobre o que que eu vejo como consequências, qual é o meu take sobre como a gente deveria usar esse tipo de reflexão para lidar com a era da pós-verdade ou das fake news e os problemas que a gente tem hoje em dia em relação às narrativas. Então a gente se vê na próxima pílula. Obrigado por estarem aqui. Bishila, tchau.